Oi, lindos e lindas, tudo bom? Começando mais um vlog por aqui. Hoje é segunda-feira. Ontem eu comecei uma leitura nova, inclusive meus finais de semana têm rendido bastante, porque eu tô fazendo live também nos finais de semana, agora em junho. Comecei essa leitura, que é O Legado de Chandler, que eu tô gostando, eu não imaginava gostar. Bem rapidinho, tanto que de ontem pra hoje já li metade, 130 páginas. Esse aqui é pro meu desafio da leitura coletiva secreta. Provavelmente quando esse vlog sair já vai ter acabado a leitura coletiva, mas no mês de julho devo fazer de novo mais uma edição. Vou deixar um link aqui no box de descrição explicando um pouco mais, tá bom? Pra quem tiver curiosidade, pra quem não acompanha a live, etc, etc. Esse livro aqui eu recebi da HarperCollins há uns vídeos atrás. Eu sempre posto unboxing aqui pra vocês no meio dos vlogs. Fiquei muito feliz quando eu recebi, porque eu gosto muito desse autor. Eu já li, tipo, uma história de amor, gostei bastante. Eu achei bem interessante a ideia desse daqui, porque fala sobre um clube de escrita dentro de um internato. Aí é um clube super, como eu posso dizer, exclusivo, que a professora que vai lá e escolhe as pessoas que vão participar dedo a dedo, baseado no ensaio que eles mandam de inscrição, como se fosse um status, sabe? Entrar nesse círculo, que é o nome do clube. Como eu contei pra vocês, se passa dentro de um internato. Então, o início do livro vai ser bem aquela vibe série jovem, dos personagens chegando pro ano letivo. Aí tem alguns que são novatos, outros são veteranos, outros são mais populares, outros são mais calados, mais excluídos da galera. Então, é bem esses elementos. Tchau, beijo! Já volto, que o Matheus quer que eu feche o portão pra ele. Passou uma semana, terminei de ler o meu livrinho. Logo que eu terminei, eu gostei bastante, tá? Mas depois, quando eu fui pensando um pouco mais sobre ele, eu fui diminuindo um pouquinho a nota, eu confesso, e acabei dando 3 estrelas. O livro é legal, mas ele é curtinho, então ele fica raso. Não sei se essa é bem a palavra certa, mas assim, eu senti que ficou um pouco na linha do clichê, o que, sinceramente, não é algo que eu considero ruim. Eu gostei das histórias, dos personagens. Eu achei que a questão do clube de escrita podia ser mais bem desenvolvido. Eu tinha uma certa expectativas em cima disso, que fosse falar sobre essa questão da escrita. Ele é levemente baseado na história de vida do autor, né? Então é bem... Essa questão do bullying é muito forte no livro, e pra você ver como o bullying mexe com a vida das pessoas, influencia na vida das pessoas, no bem-estar das pessoas. Então é um tema bem interessante pros jovens. Leitura pra final de semana, eu diria. E aí, logo depois, eu acabei nem vlogando nem nada, eu comecei a ler esse livro aqui, Quando Ninguém Está Olhando, que inclusive é novo, comprei recentemente. Saiu no unboxing aqui do canal, se você ainda não assistiu, vou deixar linkado pra você. E eu já peguei pra ler, porque eu pensei que fosse um grande de um thriller. Eu estava redondamente enganado. Gente, isso aqui não tem cara de thriller. Sério, essa janela acesa não tem cara de thriller. Por que isso aqui não é um thriller, gente? Tem, assim, um negócio do mistériozinho, assim, mas, assim, não é um thriller. Eu gostei do tema, que vai falar sobre gentrificação, que é um tema que eu até comentei em live. Eu tinha uma ideia muito inocente, eu diria, sobre esse assunto. Pra mim era esse conceito de quando você ia urbanizar aquela área específica, mas não, envolve muito mais. É você pegar uma área periférica que, tipo, o governo não dá atenção, a polícia não dá atenção, e aos poucos você ir roubando aquele espaço pra poder fazer com que pessoas da elite invadam aquele espaço, pra valorizar aquele espaço, porque, enfim, a galera não tem mais pra onde ir, né? A galera rica não tem mais pra onde ir, então eles começam a invadir esses espaços. E aí, meio que vibes, esse livro, pelo menos a forma como ele lida, é vibes filme de terror mesmo. As pessoas começam a sumir, a polícia começa a alegar uma violência que, sabe, antigamente ninguém nem ligava pra isso, e começa a aumentar os impostos, e começa a dizer que aquele terreno não foi conquistado de forma legal. Começa um bando de pesadelo na vida dessas pessoas, e ele tinha um grande potencial, sério. Essa autora, ela teve uma ideia excelente, inclusive, eu acho essa foto dela belíssima, gente. No início, começa com a personagem acompanhando, né, esse processo de gentrificação do bairro dela. Então ela começa a ver que os vizinhos dela começam a se mudar, e ela começa a entender, sabe, o que tá acontecendo. E até que ela vê uma guia turística passando pra essa galera nova aí que tá pretendendo morar nessa área, contando a história das pessoas importantes do bairro. Só que assim, só fala do ponto de vista das pessoas brancas, sendo que esse bairro, ele era majoritariamente composto por pessoas pretas. Cadê essas pessoas importantes que moravam nesse bairro, que moram nesse bairro, que
construíram a história dele, ela não vai falar sobre a personagem principal, ela investiga uma forma de poder recontar essa história na visão dessas pessoas que ela conhece, essas pessoas do bairro que fizeram parte, que construíram. A ideia é muito boa, só que nem eu falei, no final tem um mistério, e aí eu achei que o final foi bobo. Tinha várias formas de encerrar essa história, e aí eu fiquei um pouco decepcionada, porque ficou parecendo um grande filme de sessão da tarde. Eu acredito que seja o primeiro livro da autora, não tenho certeza. Também eu não sei qual era a intenção dela desde o início, mas assim, aqui atrás fala, um thriller impossível de largar, mas gente, de thriller não tem nada. A história vai tomando uns rumos tão broxantes, que você fica, ai, tinha tudo pra ser melhor, tinha tudo pra ser melhor, e você fica muito chateada. Até aqui no livro, mais ou menos, muito bom, muito legal, você devora, e aí começa assim uma sucessão de coisas que você fica desanimada, desmotivada. Aí eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro também. Eu gosto muito do material que ele é feito, ele é tipo uma capa de papel mesmo. O trabalho dele tá bem gostosinho, e as letras são bem grandonas, bem rapidinho de ler. E aí, pra esse vlog, eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu vou ver se eu trago um unboxing pra vocês aqui no final, ou então eu trago algum outro livro que eu estiver lendo, tá bom? Tô indo no correio agora, né? Daí eu sempre levo uma bolsa maior que eu tenho e uma eco bag aqui, que daí eu levo os livros que eu desapego todo mês, que eu boto lá pra quem acompanha minhas lives na Twitch, e daí eu trago com coisas da caixa postal. E aí depois, quando eu voltar, talvez o áudio tenha mudado um pouco, tô em outra câmera, eu vou dar uma outra olhada aqui, dar uma geral na minha estante. Tá vendo que tem até uns livros aqui a mais já em lugares que... porque não tá cabendo mais aqui. E eu percebi, inclusive, que isso às vezes me afeta, tá? Que essa semana eu participei da Teus Pulos, lá do programa da Tami, né? Do Resenhando Sonhos, inclusive deve sair em breve no canal dela, junto com a Flávia, e teve várias questões que eu podia ter respondido, e eu só não respondi porque eu simplesmente não tinha mais o livro em casa. Eu já tinha dado todos os meus livros, tipo, o da Taylor Jenkins Reid é uma autora que eu gosto, que eu leio vários livros dela, eu já li quase todos, eu só não li esse daqui, que chegou recentemente, né, em outra vida talvez, e o Amores Verdadeiros, que eu tenho aqui há um tempo, mas eu ainda não li, mas conforme eu vou lendo, eu vou passando tudo pra frente, né, talvez eu precise de uma rehab. Vocês teriam coragem de desapegar de livros assim, ou vocês são apegados? Me contem aí. Às vezes eu fico até impressionada comigo mesma, eu confesso, eu só não me desapego mesmo dos meus saramaguinhos, né? Coisa mais linda. E agora eu não vou ter coragem de desapegar também dos intrínsecos, que vai fechar, né? Vou ter que ficar com o que tem. Deixo no correio, almoçar, e daqui a pouco eu volto. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return. Separei os livros que eu vou desapegar esse mês. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vlog, eu não sei se ainda vai ter algum disponível, porque vai entrar agora pro mês de junho. Mas já tem alguns que eu já separei também pro mês de julho. Geralmente eu mando embora livros que eu já li, não pretendo reler. Ou então livros que estão na estante há muito tempo parado. E sabe quando você, toda vez que vai pegar um livro de não lido, e aí você olha, pega ele, pensa em começar a ler, mas você nunca começa? Geralmente eu mando embora. Quando passa uns 6 meses, 7 meses, eu sei que eu não vou ler mesmo, eu mando embora. O primeiro que eu vou colocar vai ser Gustavo Ávila, Quando a Luz Apaga, né? O nome do livro, no caso, é Quando a Luz Apaga. Eu acho essa capa super interessante. Ele é um romance policial. Na época que eu comprei, eu hypei. Olha aqui a foto do autor. Eu até hypei pra ler, mas acabou que depois foi passando. E aí toda vez eu deixo ele pra depois. Então eu também separei ele, que é um romance. E aí toda vez eu também comprei ele numa promoção. Toda vez eu pego e falo, vou ler. Aí eu nunca leio. Aí eu falo, ai, vou ler. Aí eu nunca leio. Eu falei, ai, quer saber? Vou mandar embora. Com certeza vai ter gente que vai aproveitar mais. Outro que também sempre fica nessa vibe é Meia-Noite Evelyn. Esse aqui é um romance de época da Babi A7. Eu comprei ele porque eu acho ele lindo, inclusive aqui tem classificação indicativa dizendo que é mais 18, só que daí toda vez eu pego e penso, ai, será que eu leio? E depois eu desanimo, então eu falei assim, mesmo pensamento, alguém vai aproveitar mais. Eu sou bem desapegada com o livro. Quando eu vejo que não tá sendo bem aproveitado aqui em casa, eu sinto que o livro, ele pode ter uma vida melhor, pode conhecer alguém melhor que vai aproveitar e gostar mais dele. O próximo que eu tenho aqui é Último Trem para Londres.
Esse aqui tem, né, cara de que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos essa temática. Por muitos anos, eu achei que eu gostava de histórias que envolviam a temática da Segunda Guerra. Eu realmente achei. Eu não sei se é de tanto ouvir as pessoas falarem assim, eu amo a temática da Segunda Guerra. Eu achei que eu gostava. Mas, conforme foi passando o tempo, teve uma época que eu comprava alguns livros que tinham a ver com isso, eu percebi que eu simplesmente não lia. E quando eu lia, eu não sei, não curtia tanto quanto eu imaginava que eu gostava, e aí eu aprendi que de repente não é meu estilo favorito, minha época favorita. Não digo nem assim que necessariamente falem sobre esse tema, mas que tenham isso de pano de fundo, de enredo. Geralmente eu não costumo curtir mais, então também vou mandar esse embora. Eu tenho esse aqui, Se Você Me Visse Agora, da Cecília Ahern. Essa aqui é a mesma autora de PS Eu Te Amo, não é? E eu tenho um outro livro da autora aqui, mas por enquanto eu vou mandar esse aqui embora. E por último, também um romancezinho SMS pra você. Esse aqui também, eu acho que ele é bem fofinho de ler, mas toda vez eu vou passando ele pra frente, vou passando ele pra frente, vou passar ele pra outra pessoa que vai aproveitar mais. E então, esses são os que eu separei pro desapego do mês. Vai entrar mais alguns que eu não tenho aqui físico. Provavelmente, se você acompanha minhas lives, você sabe do que eu tô falando. E aí eu vou aproveitar esse vlog e vou encerrar ele com a leitura que eu tô fazendo agora. Quer dizer, que eu terminei hoje. Vou acabar nem falando tanto dele, porque eu não entendi nada, que se chama Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Ele saiu no meu último unboxing aqui do canal, se você ainda não assistiu, e eu já li 2 livros daquele unboxing, né? Inclusive tá nesse vlog. Ele tomou um pequeno banho de café, se você não me acompanha nos stories, provavelmente você não sofreu comigo no dia, mas eu deixei cair café, gente. Aí acontece nos melhores livros, né? Então ele manchou bem aqui no meio, ó. Tá vendo? E aí ele manchou na lateral e manchou embaixo também. Ou seja, esse é um livro que vai morar pra sempre na minha estante. Eu gostei da história, tá? Não é que eu não gostei. A Tami do Resenhando o Sonho já me mandou, assim, um aviso, tipo, na DM, que eu coloquei assim. Ai, gente, eu não sei o que eu achei desse livro. Ainda tô pensativa, pensando pensamentos. Aí a Tami falou, olha lá, hein? Eu gostei da história, mas eu acredito que seja um livro introdutório. Vai apresentando as castas, vai apresentando a história, no sentido de o que aconteceu nesse mundo mesmo. E é tudo muito novo. E é a fantasia mais diferente que eu li, assim, nos últimos tempos, que envolve essa coisa da terra. E eu achei muito legal, porque teve muitos termos, assim, muito específicos mesmo. Tem a ver com abalos sísmicos, né? Então, terra, naturalmente. Tem a ver com tsunamis. Tem a ver com essas coisas, fenômenos da natureza. E aí é interessante, que no caso seriam alguns seres, não sei se eu posso chamar assim, é tudo muito confuso, que tem esse poder que é uma espécie de fenômenos da natureza. Eles conseguem mover as terras, causar terremotos e não sei o que, um barará, um negócio assim. E eles só podem usar esse poder se eles forem treinados. Só que ao mesmo tempo que eles têm esses poderes, né, eles são seres especiais e teoricamente fortes, eles são feitos como escravos nessa sociedade, porque eles só podem usar, como eu falei, o poder se eles forem treinados e se deixarem eles usarem. Então, assim, são presos e à mercê de outras pessoas usarem, que no caso são os guardiões, da forma como convém a eles. Então tem um pouco dessa crítica, eu acredito, e é muito interessante, porque os orógenes, que eu acredito que se fale assim, que são quem tem esses poderes, desde bebezinho, é uma coisa que passa, que acredita que passa, né, pelo DNA, mas desde bebezinhos, tipo assim, se fica com raiva, ou se fica com medo, pode atingir e abalar as terras. Então imagina, a gente não pode deixar um bebê chorar, a gente não pode deixar um bebê fazer birra, porque se ele faz, a terra começa a se mexer assim, é uma loucura, menina. Com certeza existem muitas mais explicações. Procurem vídeo das pessoas que sabem explicar melhor do que eu, porque realmente eu explicando fantasia, eu sempre fico um pouco com Deus. Então eu gostei desse livro, mas eu não sei que nota dar, porque eu não sei se eu amei, não sei se eu compreendi, mas é muito legal as ligações que tem entre os personagens, porque daí vai narrando no ponto de vista de 3 personagens. Então cada capítulo vai sendo de uma personagem, depois da outra, e depois da outra, e depois. Quem já leu sabe o depois, né? Já coloquei o segundo na minha wishlist, já quero ler. E vai ser provavelmente uma trilogia que eu vou terminar de ler pra daí conseguir dar minha nota, porque eu tô, tipo, muitos pontos de interrogações. No final tem apêndices, né? Então tem tipo como se fosse um glossário explicando algumas palavras, alguns termos, o que eu achei bem legal. Por exemplo, a questão dos orógenes, eles possuem a orogenia, que aqui tá falando que, segundo o livro, é a habilidade de manipular energia termal, cinética e formas de energia relacionadas para lidar com eventos sísmicos.
cósmicos. Pergunta se eu consegui explicar alguma coisa disso pra vocês. São coisas que você consegue pegar conforme você vai lendo o livro. Eu acho que, inclusive, a graça é essa, né? Você pegar e descobrir, Orógenes talvez seja isso. Ai, talvez seja aquilo. Entendi. Aqui eles têm esse direito, aqui eles não têm. E também tem outra coisa que eu achei muito boa, que é o apêndice 1 desse livro. Existem as datas aqui, ó. Estação da asfixia, e do ano tal até o tal. Estação ácida, do ano tal até o tal. Estação de... E aí, a sensação que fica, pelo menos... que ficou comigo foi de que da hora estudar isso. Tem uma estação aqui que fala que foi criada majoritariamente por seres humanos, por exagero dos seres humanos em entrar em contato com a Terra, tipo, abusar da Terra. E estação são os anos que... Não é bem os anos, estações é... Tá vendo? Eu sou muito ruim pra explicar esse livro, gente, por Deus. Como se fosse as épocas... do ápice, assim, quando acontecem coisas muito extremas e que daí o mundo meio que acaba. E aí começa tudo de novo. Um negócio assim. Deu pra entender? Pois é, não deu, né? Imagina eu lendo, menina. Não entendi foi nada, mas tá aqui. Então, o marcador muito belíssimo. É legal você ler um livro que você compreende até as entrelinhas, entendeu? Sente aquela delícia de... é isso que a autora queria falar com certeza. E terminar uns livros que tu fica... Assim que eu tô com esse livro. Com isso, encerramos nosso vlog. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo, que provavelmente eu estarei na praia, bem linda, bem bela, passando 4 dias por lá. Espero por vocês. Um beijão e tchau, tchau.